Eu estou falando com vocês aqui neste sábado, dia 19 de setembro. São quase 4 horas da tarde. Tempo fechado aqui em Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul, o tempo muda de uma hora para outra, assim, sem aviso prévio nenhum. Ontem nós tivemos temperatura aqui em Porto Alegre perto dos 30 graus e agora nós estamos passando por uma temperatura muito baixa. Vai esfriar mais agora. Esse tempo está fechado em Porto Alegre, nuvens, vento forte, temperatura de 16 graus agora, 16 horas. Faz muito frio. Tem que andar bem agasalhado, assim, confinado dentro de casa ainda, mas é assim, está muito frio aqui. Aliás, o que eu percebi esta tarde, há pouco eu saí aqui do meu bunker e fui fazer umas compras no supermercado, um Bourbon Shopping aqui em Porto Alegre. Bastante gente na rua, foi o que eu percebi, era isso que eu queria dizer para vocês aqui. A percepção que eu estou tendo agora, passado meio ano dessa pandemia, olha, o primeiro caso de vírus chinês ocorreu no dia 26 de fevereiro no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul veio um pouco depois. O primeiro caso ocorreu no dia 10 de março. Portanto, faz meio ano. Depois de todo esse tempo, depois de meio ano, já com essa flexibilização que nós estamos vendo em todo o Brasil, inclusive aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul a flexibilização está ainda assim como o diabo gosta, né? Aos poucos, gradual, lenta, gradativa, mas está ocorrendo. Mas o que eu queria dizer para vocês, e o que eu percebi, é que acho que a gente se acostumou com essa pandemia aí. A gente viu que esse bicho não é tão feio assim quanto estão pintando para nós, né? Já há um novo normal. Acho que vocês que estão me vendo aí devem estar entendendo o que eu estou dizendo. A gente está com menos medo, está saindo mais. As coisas estão voltando ao normal no Brasil. Mas, enfim, não era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui nesse sábado. Eu nem costumo falar aos sábados, mas hoje eu quis conversar um pouquinho, porque esse assunto vem me incomodando já desde o início da semana, que é uma questão muito relacionada aqui com o Rio Grande do Sul, mas tem a ver com todo o Brasil, enfim. Porque o que está ocorrendo, e ocorreu essa semana aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a maior universidade pública do nosso estado, tem 27 mil alunos, a URGS. Aliás, eu me graduei pela URGS, me graduei em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas. Na época era Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. O meu número de OAB é 8.771. Para quem está estranhando um pouquinho, eu quero dizer o seguinte: praticamente eu não exerço a profissão, eu trabalho exclusivamente em jornalismo. Eu só exerço a profissão quando é em causa própria. Toda hora essa petezada aí está me tocando processo. Agora não, com a pandemia eles pararam. Né? Não sei se eu parei de incomodá-los, mas, enfim, eles pararam também, né, de me incomodar. Mas, enfim, o que aconteceu de novo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, como quase praticamente todas as universidades federais públicas do Brasil, aparelhada pela esquerda há muito tempo, praticamente há 3 décadas, né? Praticamente desde a redemocratização, ou desde a Constituição de 88. É isso aí, aparelhado pela esquerda, pelo PCdoB, principalmente pelo PCdoB, pelo PT e pelo PSOL. PDT, assim, e PSB e Rede vão como anexo ali, mas é quem controla mesmo a academia no Brasil, até universidades privadas, hein? É isso aí, ó, essa troika do mal, hein? PT, PCdoB e PSOL. É isso aí. Pois bem, essa semana o presidente Bolsonaro, de posse de uma lista tríplice escolhida pelo eleitorado interno, professores, servidores, alunos, eles votaram e houve ali como manda a lei, uma listagem, uma lista tríplice, porque tem que ser apresentada uma lista tríplice dos que foram eleitos nos 3 primeiros lugares pelos professores, alunos e servidores. Então, esta lista tríplice,
ela foi depois homologada pelo Conselho Universitário Mandado e remetida para o presidente Bolsonaro. O candidato mais forte, candidato, digamos assim, do establishment, né? Da velha política, do lulopetismo, o candidato deles é o atual reitor, o Rui Oppermann. Queria ficar no novo mandato. Ele pegou em primeiro lugar da lista tríplice. Apoiado, claro, principalmente pelo PT, pelo PCB, PDT, pela esquerda quase toda, aí, com exceção do PSOL, né? Que o PSOL ficou com uma outra candidata, Carla Maria Miller. Né? Aliás, essa Carla Maria Miller, apoiada pelo PSOL, foi a que pegou mais votos, mas em função de uma equação própria, montada ali, uma, uma regra ponderada, né? Cada servidores tem um peso, professores tem outro peso, alunos tem outro peso, quem tem mais peso são os professores. Então, ela teve mais votos, mas na hora da regra ponderada ali, da equação montada, ela ficou em segundo lugar na lista tríplice. E o primeiro foi esse Rui Oppermann. Então, o Rui Oppermann é apoiado sobretudo pelo PT, pela esquerda, pelo establishment da esquerda, vamos dizer assim. E a Carla Maria Miller, em segundo lugar, apoiada pelo PSOL. E o professor Carlos Bulhões entrou em terceiro lugar na lista. Eu, desde o primeiro dia, tenho dito aqui no Rio Grande do Sul o seguinte: o Bolsonaro não tem nem o que pensar. Imagina se ele vai nomear o Rui Oppermann, que é o candidato preferido do establishment esquerdopata aqui do Rio Grande do Sul. Não vai. Ah, imagina se ele vai ficar com o candidato do PSOL, que ainda está à esquerda do Rui Oppermann, que é a Carla Miller. Não vai ficar com o Carlos Bulhões. Isso aí era uma nomeação anunciada. Alguém vai me dizer, não, mas o Carlos Bulhões é um homem de direita. Eu, sinceramente, eu nem sei se ele é um homem de direita. Eu acho que ele anda por aí. Né? Mas, com certeza, não é lulopetista e não é do PSOL. Com certeza. Basta ver a reação que esse pessoal todo da esquerda aí teve quando soube que o Bolsonaro, na quinta-feira, nomeou o Carlos Bulhões. Uma reação iradíssima, como se eles achassem que o Bolsonaro iria nomear um esquerdopata de novo para a URGS. Ele não foi eleito por 58 milhões de brasileiros por isso. Ele pegou o que diz a letra fria da lei e, dentro da lista tríplice, escolheu o terceiro. Ah, não é de praxe. Oh, a praxe não é lei. A lei é clara, escolhe um dos três, qualquer um dos três. Ele escolheu o Carlos Bulhões. Mas a reação iradíssima. Iradíssima. Duas candidatas, inclusive, a prefeito de Porto Alegre, a Manuela Dávila, que é comunista do PCdoB, e a Fernanda Melchiona, que é deputada federal do PSOL, são candidatas a prefeito de Porto Alegre. Tiraram notas iracundas contra o Bulhões, contra o Carlos Bulhões. Inaceitável! Inaceitável para quem, cara pálida? Não vamos permitir essa intervenção. Foi daí para fora. A nossa conhecida deputada federal do PT, Maria do Rosário, chegou ao ponto, destrambelhado, de apresentar uma proposta na Câmara dos Deputados para o Rodrigo Nhonho Maia, para que a Câmara aprovasse um decreto legislativo proibindo a nomeação do Carlos Bulhões. Já foi nomeado. Um grau de inconformismo total, a um ponto tal que esse pessoal todo acabou reunido, inclusive, e na sexta-feira tentou fazer uma manifestação lá dentro da Universidade Federal contra a nomeação do Carlos Bulhões. Botaram ali 100, 200, aqueles gatos pingados sempre que eles conseguem reunir ali. Não mais do que isso. 200, 300 pessoas, alunos, servidores, professores, no meio de uma comunidade de mais de 30 mil alunos, professores e servidores. Muito pouco. Mas essa gente toda contando, inclusive, com o amparo da Rede Brasil Sul de Comunicações aqui, que eu já disse para vocês, é a Rede Globo daqui do Rio Grande do Sul. É um puxadinho da Rede Globo, muito forte. Eles têm
um jornal diário aqui, que é o principal do estado, a Zero Hora, a principal televisão com quase 60% total de audiência, que é a RBS TV, rádios, a principal delas, a Rádio Gaúcha AM, enfim, é uma rede de comunicação muito poderosa, muito poderosa. Aqui no Rio Grande do Sul é tão poderosa quanto a Globo é no Brasil. E eles decidiram ficar com esse Rui Oppermann. Rui Oppermann, né? E alguns dos seus jornalistas, os dois que mais falam sobre política lá, que é um jornalista Túlio Milman e a jornalista que comanda aí a política, né? Eles se manifestaram assim muito contrariados, inclusive hoje neste sábado se manifestaram com grande contrariedade, protestando mesmo. Bom, esse Túlio Milman, hoje, na Zero Hora, chega a dizer que ele vai encontrar um ambiente hostil dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso já era previsível, né? Todo mundo lá sabe que ele veio para impor mudanças ali dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, não é de se estranhar isso que diz o Túlio Milman, que apoiou abertamente o Rui Oppermann, né? E a Rosane Oliveira, que é editora de política, ela o novo reitor não pode se submeter a injunções políticas, como quem está dizendo assim, olha, o novo reitor é um homem de direita, não pode mexer com a esquerda dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso que ela disse. A gente até acha estranho, porque a RBS aqui, e essa jornalista, Rosana Oliveira, sempre atacaram aquelas consignas de não permitir política dentro das escolas, portanto, de não permitir política também dentro das universidades. Ambiente de escolar é para estudar, mas ela agora está querendo que ele não faça política. Ela que é contra a eliminação da política dentro das escolas, está defendendo que o novo reitor não faça política, como se isso fosse possível. É isso que está acontecendo. Então, é isso que nós estamos assistindo nesse momento aí. Nós vamos ter muita história para contar daqui para frente ainda, né? Até agora, o presidente Bolsonaro ele já escolheu 14 reitores de universidades federais no Brasil. No Brasil tem 33 universidades federais. E ele já nomeou 14 desses reitores aí, né? Aliás, em 14 dos casos que eu quero voltar atrás aqui. Nós temos 69 universidades federais do Brasil. Ele nomeou já 33 reitores dessas 69 universidades federais. E em 14 casos ele não escolheu o primeiro da lista, né? 43%, quase a metade. Foi isso que aconteceu. Mas está, na medida do possível, escolhendo reitores que estejam comprometidos com o Estado democrático de direito e com a modificação do ambiente escolar, né? Vai mudar todos eles. Vai mudar todos eles. Isso vai acabar acontecendo aqui. E agora nós chegamos aqui no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Bom, senhores, o que teme toda essa esquerda aí na nomeação do Carlos Bulhões e na nomeação desses outros 33 reitores escolhidos pelo Bolsonaro? Vão ser 69 no total. Eles temem exatamente que se restabeleçam nas universidades federais aquilo que o Bolsonaro vem restabelecendo no Brasil. O Bolsonaro foi eleito por 58 milhões de brasileiros com compromissos que dizem respeito diretamente, por exemplo, à academia, às universidades e, claro, principalmente às universidades federais. Que princípios são esses? De restabelecer os princípios da legalidade e da moralidade. O da legalidade é isso que nós acabamos de falar aqui para vocês. É o de respeitar, por exemplo, a lei que manda que o presidente da República escolha um dos 3 membros da lista tríplice para a escolha de novos reitores das universidades públicas federais. Ele acabou de fazer isso nesse caso aqui do Carlos Bulhões. Então, estabelecendo
princípio da legalidade. Restabelecer o princípio da legalidade é restabelecer o cumprimento do que diz a lei, a letra fria da lei. Não aquilo que vem interpretando, por exemplo, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que, pelo jeito, não estão nem aí por esse desejo dos brasileiros de restabelecer, na sua totalidade, os princípios da legalidade. Mas, enfim, primeiro isso aí. E isso vem acontecendo praticamente nesses 2 anos do governo Bolsonaro. E o outro, o restabelecimento dos princípios da moralidade. Né? Ou seja, para que se cumpram princípios éticos, portanto morais, que fundamentam a sociedade em que nós vivemos. Os princípios de moralidade são esses aí. Isso vem sendo feito também. Vocês vejam que nesses 2 anos do governo Bolsonaro aí, aqueles espetáculos de degradação que nós estávamos acostumados a ver, inclusive a todo momento nos governos lulopetistas e até durante o governo de Michel Temer, que não teve impulso para isso, de espetáculos degradantes de teatro, espetáculos degradantes em novelas de televisão da Globo, enfim, nos mais variados ambientes artísticos, mas também na academia. Vocês, não sei se vocês já perceberam, mas isso aí acabou no Brasil. Isso não tem acontecido. Nem de modo pontual, não tem acontecido. E olha, e nem foi necessário aplicar os rigores da lei. O próprio exemplo vindo de cima, o próprio discurso do governo federal, nesse momento, ele garante um mínimo de restabelecimento dos princípios de moralidade que fazem com que uma sociedade seja considerada civilizada. Isso, a nomeação dos novos reitores, vai propiciar que esse ambiente de devassidão que vinha sendo estabelecido dentro das universidades públicas no Brasil, que esse ambiente mude, e já vem mudando. Com certeza, essa será uma tarefa, um desafio importantíssimo, que será cumprido pelo novo reitor, o Carlos Bulhões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Espero que ele faça isso. Outros reitores, outras mudanças virão aí pela frente. E o próximo da lista, que aliás já protestou contra a escolha do Carlos Bulhões, o próximo da lista a vez dele está chegando. É do Pedro Alau, esse irreverente reitor da Universidade Federal de Pelotas. É a segunda grande universidade federal do Rio Grande do Sul que vai sofrer mudanças. Lá dentro já da própria Universidade Federal de Pelotas, se tenta criar um ambiente ali para a escolha de uma lista tríplice, dentro da qual o Bolsonaro não tem a possibilidade de escolha. Isso, na minha avaliação, o que está sendo feito lá são tentativas de virar o jogo no tapetão, estabelecendo regras que levem à elaboração de uma lista sobre a qual o Bolsonaro não tenha opção. Mas nós estamos atentos aqui. Eu sei que nós estamos atentos, que vocês também estão atentos. E a vez, doutor Pedro Elau, reitor da Universidade Federal de Pelotas, a bola da vez agora é na UFPEL, a de Pelotas. Como será também dessas outras universidades que ainda estão resistindo na mão de esquerdopatas aí. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui neste sábado, de otimismo. Foi isso que nós conseguimos em 2018.